Com alegria eu quero cumprimentar a todos e todas com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu quero dar glórias a Deus pela oportunidade que tenho de poder estar aqui junto com os irmãos nesta manhã. E quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, pelo convite que foi formulado à presidência da igreja, a diretoria da Escola Dominical, pastor Jeremias, pastor Edson, que foi quem estabeleceu contato aqui conosco, e agradecer a todos os irmãos pela acolhida que estou tendo aqui nesta manhã, e dizer que estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Eu trago saudação também ali de nossa igreja, regional de Vila Perus, a minha esposa, a irmã Etienne, ela não pôde estar aqui, ela está neste momento lecionando para os surdos lá na escola dominical da nossa igreja, mas trago também a saudação dela. E dizer aos irmãos que eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã, e não somente pelo fato de estar na igreja sede, pelo fato de estar na catedral, mas por estar aqui na igreja onde, como o pastor Erivaldo já sublinhou, a igreja onde eu comecei o meu ministério. E foi aqui que eu iniciei o meu ministério, fui separado a cooperador, enquanto congregava aqui, e tive muitas experiências maravilhosas aqui nesta igreja. Na realidade, tecnicamente, não nessa igreja, era no antigo templo, mas é a mesma igreja. E em especial, destaco aqui nesta manhã, que foi nessa escola dominical, onde eu dei a minha primeira aula de escola dominical na vida. Foi no dia 17 de março de 2002, eu dei a minha primeira aula na classe Sara, e foi na classe Sara, minha primeira aula foi na classe Sara, dia 17 de março de 2002, a missionária Rosalina era uma das alunas, inclusive, nesse dia, e foi uma experiência muito marcante. Eu era adolescente, tinha meus 17 anos de idade, tinha terminado o curso de teologia, e tinha muita vontade de dar aula na escola dominical, e o pastor Jeremias muito me incentivou e falou: olha, você vai começar dando aula para as irmãs. E foi uma experiência maravilhosa, mas aprendi do que ensinei com as irmãs lá na classe Sara. Fiquei ali um tempo, depois teve um tempo que eu substituí vários professores em várias classes, depois fui para a classe Judá, classe dos jovens, e depois, por fim, na classe Davi. E foram experiências maravilhosas que tive aqui nessa igreja. Então, eu amo muito o trabalho da escola dominical aqui da igreja sede. E agradeço a Deus aí por esse convite. Bom, irmãos, mas eu não estou aqui para falar de mim. Estamos aqui para falar do apóstolo Paulo, que é o tema do nosso trimestre. Ou de como Deus usou o apóstolo Paulo e como que a vida do apóstolo Paulo pode nos trazer subsídios importantes, necessários para a nossa vida cristã. E nós temos nesse trimestre coisas que nós já aprendemos e queremos aprender ainda, fantásticas, para a nossa vida cristã. E eu quero, nos próximos minutos, conversar aqui com os irmãos a respeito de alguns temas que foram passados no decorrer deste trimestre, e quero convidar a você para que esteja bem atento, também a você que nos acompanha aí na sua casa, onde quer que você esteja. Vai ser uma satisfação, uma alegria muito grande poder contar aí com a sua atenção durante esse tempo. Bom, irmãos, nós, como é de costume, em todo o trimestre, nós temos 13 lições, e a minha proposta aqui para os irmãos é ir passando por alguns dos assuntos que nós já estudamos até aqui. Quero dar um foco também, em algum momento, na lição de hoje, Paulo e seu amor pela igreja. Não vou parar em cada uma das lições, mas eu quero trazer aqui alguns temas, alguns assuntos que transpassam essas diferentes lições que nós já estudamos, e algumas que estão ainda nas próximas lições, porque vai até a lição de número 13. E dizer que quando eu recebi essa lição, quando eu fiquei sabendo do tema desse trimestre, eu fiquei muito feliz, porque eu não me lembro na escola dominical, em algum momento, de nós termos uma revista no trimestre estudando o apóstolo Paulo. Já tivemos muitas lições estudando os escritos de Paulo,
já estudamos Filipenses, já estudamos a carta aos Efésios no ano passado, mas eu não me lembro de uma lição em que nós estudamos a vida do próprio apóstolo Paulo. Então foi muito maravilhoso podermos nos deter aí sobre a vida do apóstolo Paulo e entender qual é essa relação que a vida do apóstolo Paulo, lá no século I, tem a ver conosco. E eu acho, irmãos, que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, e eu acho que é a primeira pergunta, toda vez que a gente pega uma nova revista de escola dominical, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: por que nós temos que estudar esse assunto? E por que estudar a vida do apóstolo Paulo? Por que é importante estudar a vida do apóstolo Paulo? E eu diria para os irmãos que nós temos vários motivos. E o primeiro deles é que, quando a gente olha a composição do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Então nós estamos falando de alguém que escreveu quase metade do Novo Testamento. Então isso é uma coisa muito importante. Segundo lugar, nós precisamos estudar a vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi um dos responsáveis por sistematizar as doutrinas bíblicas. O que isso quer dizer? Como assim sistematizar? Quando a gente vai estudar a Bíblia, eu acho que é algo que a gente sempre precisa fazer, é tentar nos colocarmos no lugar das pessoas que viveram naquela época. Hoje nós estamos acostumados a vir aqui, estudarmos a Bíblia, nós temos a Bíblia em mãos, Antigo e Novo Testamento. A gente precisa lembrar que quando nós vamos estudar sobre a época do apóstolo Paulo, nós estamos numa época em que a Bíblia, logicamente, não estava finalizada. As escrituras que o apóstolo Paulo cita, ele diz lá que o obreiro ele deve estar atento ao que diz as escrituras. Quando ele fala das escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. E quais eram as informações? Aí você pode imaginar o seguinte, então na época do apóstolo Paulo, ok, ele estava escrevendo as cartas, né, mas as cartas de Paulo, elas vêm depois dos evangelhos. Então, quando iam numa das igrejas lá que Paulo fundou, os irmãos abriam lá nos evangelhos e acompanhavam as histórias de Jesus. Não, os evangelhos também não estavam escritos. Aliás, o mais provável é que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos depois, inclusive, das cartas de Paulo. Então, quando Paulo estava escrevendo, quais eram as informações que existiam a respeito de Jesus? Ainda não existia nada escrito a respeito de Jesus. E como os irmãos sabiam dos feitos e das obras de Jesus? Sabiam dos feitos e das obras de Jesus por conta daquilo que se falava a respeito de Jesus. Existiam muitas pessoas que circulavam lá pelas igrejas, que tinham convivido com Jesus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fez uma conta em 1 Coríntios 15, e de acordo com as contas de Paulo, Jesus foi visto, depois de ressuscitado, por mais ou menos 500 irmãos. Então, nos primeiros anos, ele tinha 500 pessoas, espalhadas pelas diferentes igrejas que estavam abrindo lá pelo Império Romano, que tinham convivido com Jesus, ou que viram Jesus depois de ressuscitado. Fora aqueles que já tinham ouvido Jesus e que não necessariamente viram ele depois de ressuscitado. Então as informações a respeito de Jesus circulavam. Só que a igreja corria um sério risco. Porque essas pessoas que conviveram com Jesus, logicamente, não durariam para sempre. Em algum momento seria necessário registrar essas informações a respeito de Jesus, e não só as informações a respeito de Jesus, registrar aquilo que a igreja cria, quais eram as principais doutrinas. Os irmãos, eles viviam todo o processo da salvação, sabiam que Jesus era quem salvava, sabiam o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sim, essas informações circulavam, mas essas informações ainda não estavam escritas. E Paulo foi uma das pessoas que foram usadas por Deus para poder escrever isso, para poder organizar essas doutrinas e para que a gente pudesse ter acesso. Então hoje, se nós queremos estudar a doutrina da salvação, nós temos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, em que ele faz uma longa discussão a respeito da salvação.
Se nós queremos falar da esperança do arrebatamento, nós temos lá 1 Tessalonicenses, que inclusive foi o texto bíblico da lição de hoje. Então Paulo, ele foi usado por Deus para sistematizar essas doutrinas. Não somente ele, existem outras cartas na Bíblia, as cartas gerais, mas Paulo foi uma das principais pessoas que fez isso. E aqui eu abro um parênteses para a gente imaginar como é que essas coisas aconteceram, né? Porque a gente fala, Paulo foi usado para sistematizar as doutrinas. E aí a gente talvez imagina que foi assim, né? Que um anjo apareceu para Paulo, o próprio Deus falou diretamente para Paulo e disse assim: Paulo, você vai escrever 13 livros que vão fazer parte do Novo Testamento, que é o livro sagrado, que vai ser usado pelas igrejas de todo o mundo. Então senta aí, Paulo, e vai escrevendo um a um. Mas não foi assim. Quando Paulo foi escrever cada uma das suas cartas, Paulo não fazia ideia da repercussão que aqueles escritos teriam, não somente para a sua época, mas para as épocas vindouras. Paulo foi usado por Deus para escrever as Escrituras, sem saber que estava sendo usado por Deus para escrever as Escrituras. Aliás, isso aconteceu com todos os autores da Bíblia, é o tema do próximo trimestre, né? Sem ter a consciência de que estavam escrevendo um dos livros que fariam parte do livro sagrado, a Bíblia Sagrada, Deus estava trabalhando neles para que eles fossem usados por Deus para fazer esses registros que depois foram organizados na Bíblia Sagrada. Como é que Paulo entendia as coisas, irmãos? Paulo escrevia porque surgiam problemas nas igrejas, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Surgia um problema lá em Tessalônica, e Paulo, com aquele amor, aquele zelo que tinha com a igreja de Tessalônica, escrevia uma carta e mandava para lá. Depois que escreveu a primeira carta a Tessalônica, surgiu um novo problema em Tessalônica, ele foi lá e escreveu a carta. Ele escrevia totalmente envolvido, né, nas atividades da igreja, os problemas que iam surgindo na igreja, e sem ter ideia de que era o Espírito Santo que o estava usando. Lógico, ele sabia que o Espírito Santo estava usando, mas ele não tinha essa total dimensão de que essas cartas dele depois seriam reunidas na Bíblia Sagrada. Isso para mim é algo maravilhoso, né? Como Deus, os pensamentos de Deus estão extremamente acima dos nossos pensamentos. Os seus planos são muito maiores. Então isso é fundamental para nós. Paulo, ele foi responsável por fazer essa sistematização das doutrinas bíblicas. E uma outra coisa que é fundamental no apóstolo Paulo. Paulo, ele próprio, se denomina como o apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios. Para nós hoje, isso pode soar assim muito natural. Mas Paulo, ele foi responsável por estar na linha de frente de um dos maiores problemas que a igreja do primeiro século atravessava. E qual era o problema? Era um problema que talvez para nós não tenha mais essa dimensão, e graças a Deus que não tem mais essa dimensão, mas lá na época tinha uma dimensão imensa. E que se esse problema não tivesse sido resolvido lá atrás, nós teríamos esse problema até hoje. E qual é o problema? Fazer com que a igreja entendesse que o evangelho era tanto para judeus quanto para gentios. Nós não temos mais problema com isso, mas na época em que os escritos do apóstolo Paulo foram escritos, isso era um problemão. E por quê? Pelo seguinte, o evangelho, lógico, começou com Jesus, e Jesus ele era judeu. Jesus nasceu numa família judia. Jesus nasceu dentro de uma tradição, né, do judaísmo, dentro de uma tradição da religião judaica. E foi a partir dali que ele pregou em Israel, pregou para judeus. Inclusive o próprio Jesus, ele, embora tivesse o seu ministério voltado para judeus, em vários momentos ele disse: eu estou pregando para judeus, mas a minha mensagem não é só para judeus, né? Em João 10 ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Como querendo dizer, tem gentios que vão receber a mensagem, não sou eu que vou levar, vocês que vão levar lá na frente. Minha mensagem é para todos. E vários gentios que vieram ter contato com Jesus, Jesus sempre os recebeu. Enfim, não é o tema do nosso tema hoje. Mas veja,
sempre o propósito de Deus foi alcançar a toda a humanidade. Só que o evangelho começou com os judeus. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, aparece de forma muito clara os conflitos que tiveram por conta disso. Porque muitos judeus, ao se converterem, tinham a seguinte consciência: ok, nós nos convertemos, nós conhecemos a Cristo, só que a gente é judeu, a gente é filho de Abraão, a gente é descendência de Abraão. E para eles, é como se eles estivessem em vantagem em relação aos outros povos. Tinha até gente que dizia: não, deve-se pregar o evangelho aos gentios, deve-se pregar o evangelho para os outros povos, mas nós, judeus, é como se a gente tivesse um privilégio a mais em relação aos outros, porque nós somos o povo da promessa. E tinha um grupo que era mais radical e que dizia o seguinte: não, pode pregar o evangelho para os gentios, desde que os gentios sigam tudo que está lá na lei de Moisés. Tem que, assim, o conflito foi tão grande que tiveram que fazer a primeira convenção da história, está lá em Atos capítulo 15, não é? E mesmo depois daquela convenção, os conflitos ainda continuaram surgindo. E onde é que eu quero chegar no apóstolo Paulo? Paulo foi uma das pessoas usadas por Deus para estar na linha de frente da resolução deste conflito. Paulo, tanto na teoria quanto na prática, foi usado por Deus para mostrar que o mesmo evangelho que deveria alcançar os judeus, deveria alcançar os gentios. E Paulo foi usado por Deus para dizer o seguinte: não é que Deus tem dois povos, Deus tem os judeus e Deus tem a igreja. Não, Paulo ele foi usado por Deus, e esse é o tema lá da carta aos Efésios, ele discute isso na carta aos Efésios, ele diz: Deus tem um povo, e esse povo se chama a igreja do Senhor Jesus. E quem é que faz parte da igreja do Senhor Jesus? E ele diz lá claramente aos Efésios: fazem parte tanto judeus quanto gentios. E dos dois, e assim, é fascinante como Paulo diz isso lá aos Efésios. Ele diz: dos dois povos. Aí você diz, ele vai falar que dos povos, dois povos, Deus fez um novo povo. E não é isso que ele diz. Ele diz: dos dois povos, Deus fez um novo homem. E aí você diz: é estranho, acho que o apóstolo Paulo confundiu a palavra, né? Porque dos dois povos ele fez um novo povo. Não, ele diz lá aos Efésios que dos dois povos Deus fez um novo homem. Porque a ideia de Deus, o projeto de Deus, não era só fazer um novo povo chamado igreja, é fazer uma nova humanidade a partir da igreja. Não é só um povo, é mais do que um povo. É um povo que tem em si a consciência de que Deus quer restaurar todas as coisas, de que Deus quer estabelecer por meio da sua igreja um novo padrão de humanidade. O negócio é tão sério que Paulo diz: de judeus e de gentios Deus quer criar uma nova humanidade, um novo jeito de ser humano. É muito profundo isso. Mas Paulo é que esteve nisso, envolvido nisso, de mostrar que para Deus não há mais distinção entre judeus e gentios. Os judeus tinham uma missão que era de trazer o Messias ao mundo. E quando o Messias veio ao mundo para trazer a salvação para todos os povos. E eu abro aqui um parênteses para dizer para os irmãos como isso era tão sério naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, no templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém, que era muito bonito, né? Até os discípulos de Jesus elogiaram a estrutura do templo, né? Lá em Mateus 24, o templo de Jerusalém, ele era dividido em várias partes. Tinha lá o lugar santo dos santos, o lugar santo, como os irmãos sabem. Mas na época de Jesus, tinha lá os pátios. O povo não podia entrar no templo, no santo dos santos, no lugar santo, né? Mas tinha o pátio, que era onde o povo podia ficar. E lá no pátio, tinha o pátio dos judeus. Se você era judeu, você podia entrar nesse pátio, que era o pátio mais próximo do templo. Quando terminava o pátio dos judeus, tinha um muro, e aí depois desse muro tinha um segundo pátio, que era o pátio das mulheres. Tinha o pátio dos judeus, homens, tinha o pátio das mulheres. Depois tinha um outro muro, que era o pátio dos gentios. Se você era gentil, você só podia ficar nesse último pátio, ou no primeiro pátio, né? Você entrava e tal.
E quando você chegava naquele muro, né, diz que algumas pessoas descobriram que tinha no muro uma plaquinha. E a plaquinha dizia o seguinte: olha, se você não é judeu e você ultrapassar esse muro, você vai ser o responsável pela sua morte. Era bem essa a ideia. Se o gentil ultrapassasse aquele muro, ele corria o risco de ser morto, porque existia uma separação entre gentios e judeus. Os gentios, eles viam o templo de longe, eles não podiam passar os muros, tinham muros, literalmente muros que separavam judeus e gentios. E teve gente que aceitou a Jesus e que veio com essa mentalidade do muro na cabeça, de que existia uma divisão entre judeus e gentios. E quando ele escreve aos Efésios, por exemplo, os irmãos Efésios, a maioria da igreja dos Efésios, eram irmãos que se converteram, que eram gentios. Eles, antes de serem crentes, eles não eram do povo de Israel. Alguns deles nem sabiam quem era Moisés, Abraão, a lei. E aí eles se convertiam e ficavam sabendo dessas coisas, e alguns falavam: mas e agora? A gente se converteu, mas nós somos cidadãos de segunda categoria. Tem um muro lá em Jerusalém que separa a gente, né? E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Jesus derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Aí alguém podia falar: mas o muro continuou existindo lá em Jerusalém. Paulo não está falando do muro literal de Jerusalém. Ele está falando da divisão que existia entre judeus e gentios. Para Deus é um único povo, formado de judeus e formado de gentios. Essa foi a principal missão do apóstolo Paulo: levar o evangelho aos gentios e mostrar que os gentios são co-herdeiros, coparticipantes da promessa que Deus fez a todos nós. E deu certo, né, irmãos? Porque nós estamos aqui. Imagina se o muro tivesse sido... O evangelho não teria chegado a todos os lugares do mundo. Então foi essa missão que o apóstolo Paulo fez. Então, só daí, dá para a gente ter uma ideia das dificuldades que o apóstolo Paulo teve em seu ministério. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, teve que, por muitas vezes, enfrentar conflitos com pessoas que tinham essa mentalidade da divisão. Muitas vezes ele teve que enfrentar conflitos com pessoas da própria igreja, que não entendiam essa universalidade do evangelho. E também ele teve muita dificuldade com os seus compatriotas judeus, né? Porque para os judeus, a gente vai falar isso daqui a pouco, e ele era visto como um traidor, como alguém que traiu a sua tradição. E, aliás, é sobre isso que eu quero falar agora. Falar um pouquinho das origens do apóstolo Paulo. E o que a gente sabe a respeito da vida do apóstolo Paulo, que nos ajuda a entender um pouquinho da sua missão. Né? A gente já entende qual é essa missão de Paulo. Aliás, essa missão de Paulo foi entregue para ele no dia em que ele aceitou Jesus. Irmãos, lembram? A gente teve uma lição sobre isso, né? Lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. Quando ele aceitou Jesus, ele recebeu uma profecia. E veja que profecia ele recebeu quando aceitou Jesus. A profecia que ele recebeu é o seguinte: eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Você já imaginou, irmão? Você acaba de aceitar Jesus, Deus faz um milagre na sua vida, e a primeira mensagem que você recebe é alguém dizendo, né? Olha, filho, você vai sofrer muito pelo meu nome, né? E foi dito: você vai levar o meu evangelho aos gentios, você vai falar diante de reis, tem uma carreira de muito sofrimento que você vai ter lá. Então Paulo passou por tudo que passou, consciente de que Deus o havia chamado para isso. E depois é que a gente vai entender lá no fim porque que ele tinha uma resiliência muito grande, uma tranquilidade muito grande, inclusive para tratar das questões referentes à morte, que são as últimas lições, as últimas 2 lições que falam sobre isso. Mas antes de falar disso, falar um pouquinho então sobre a origem do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Então Paulo, irmãos, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. É provável,
É que não dá para fixar assim com precisão o ano em que Paulo nasceu. Mas há quem diga que ele tem aí poucos anos de diferença em relação a Jesus. É provável que ele tenha nascido no ano 5 depois de Cristo, outros dão outras datas. Mas é provável que ele seja alguns anos mais novo do que Jesus, né, no que diz respeito se a gente comparar a data que um e outro nasceu. No entanto, ele não conviveu com Jesus. Embora, talvez em algum momento, os dois estivessem muito próximos, porque Paulo estudou em Jerusalém, e Jesus, de tempos em tempos, ia a Jerusalém. Mas nós entendemos que nunca houve nenhum encontro entre os dois. Provavelmente, quando Jesus foi crucificado, né, no final da sua vida, Paulo não estava em Jerusalém naquela época. Então, Paulo ele não teve um encontro com Jesus, enquanto Jesus, antes da morte de Jesus. Mas ele nasceu um pouco depois, alguns anos depois. E outra coisa, né? Paulo ele não era ali da região. Embora ele tivesse estudado em Jerusalém, Paulo ele não nasceu ali na Galiléia ou na Judéia. Ele nasceu em outra região do império. Por isso que ele é chamado de Saulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, para os irmãos terem uma ideia, era uma mega cidade naquela época. Há quem diga que Tarso tinha de 200 a 300 mil habitantes. Se hoje para nós, uma cidade de 200 mil habitantes já é grande, imagina o que era naquela época. Uma cidade de 200 a 300 mil habitantes. Era uma cidade muito grande, muito movimentada, era próximo ao mar, então tinha muita circulação de pessoas ali em Tarso. Em Tarso diz que tinha um grande estádio, né, onde aconteciam corridas, por isso que Paulo, em algum momento, fala lá dos que correm no estádio. Muito provavelmente lá em Tarso ele já tinha visto várias dessas competições. Paulo ele era dessa cidade, de Tarso. E uma coisa importante, duas coisas importantes na formação de Paulo que a gente precisa entender. Primeiro, ele era judeu, mas ele não era qualquer judeu. Ele era um judeu extremamente comprometido com aquilo que dizia a lei. Ele tinha alcançado uma profundidade muito grande no estudo da lei. Naquela época, existia um costume, que assim, né, os judeus têm essa cultura de preparar a criança desde muito cedo para entender a lei, para decorar, inclusive, a lei. Está lá no livro de Deuteronômio, né, que os pais deveriam ensinar as crianças pelo caminho, enfim, os irmãos conhecem o texto. E tinha-se esse costume de que, de tempos em tempos, à medida que a criança ia crescendo, iam se fazendo certas, vamos dizer, certas peneiras naquela criança. Como assim? A criança aprendeu a ler, e aí você percebeu que aquela criança era uma que se destacava entre as demais. Então você pegava aquela criança e se dava um treinamento mais avançado. Ela crescia um pouquinho, aí você observava que ela se destacava entre as crianças nessa segunda etapa, você separava ela. E aí chegava uma época lá, na adolescência, que se pegava os melhores. E falava, não, você é bom, você já decorou a lei, você sabe tudo sobre as leis, você vai estudar com um rabino. Você vai ser mandado para estudar aos pés de um mestre. E aí ele ia e ele estudava na casa daquele mestre, daquele rabino. Ele ia morar com aquele rabino e ele ia aprender tudo o que ele pudesse com aquele rabino. Não somente a teoria, não somente os escritos, mas o modo de vida do rabino. Ele ia morar com o rabino, diz que ele ia, os pés dele pisariam no mesmo pó que os rabinos pisavam. Ele ia morar com o rabino. E Paulo, ele foi estudar aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos principais rabinos da época. Ele era neto de Hilel. Hilel, até na história secular, é muito famoso, é muito conhecido como um dos principais intérpretes do Antigo Testamento. Então, para os irmãos terem uma ideia de como é que foi a vida de Paulo. Na sua adolescência, ele foi para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, viver lá na casa de Gamaliel e aprender com Gamaliel. Então, Paulo, ele tinha assim um profundo conhecimento da lei, porque estudou com um dos melhores lá da época.
E aí é interessante estudar a vida de Paulo, que a gente vai pegando uma informação aqui, outra informação aqui, e lá no meio a gente descobre que Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém. Aí eu lembro de uma mensagem do pastor Fernando Cardoso, uma vez ele falou sobre o sobrinho de Paulo. Paulo tinha um sobrinho lá em Jerusalém que ajudou ele em um momento que ele foi preso, né? Ele tinha parentes que moravam em Jerusalém, e ele foi estudar aos pés de Gamaliel. Então veja, Paulo, ele era um judeu com uma alta formação. A Bíblia não afirma que ele chegou a ser um rabino, não afirma que ele chegou a ser um rabino, mas é provável que ele estivesse caminhando para isso, né? Embora não fosse rabino, estava ali em pé de igualdade com os principais rabinos da época. Essa era a primeira formação dele, a formação dele como judeu, extremamente, um conhecedor extremo das Escrituras. Segunda coisa que a Bíblia nos mostra também, Paulo, ele era cidadão romano. O que isso quer dizer? O que significa ser um cidadão romano? Naquela época, no Império Romano, separavam as pessoas por classes. Então, tinha pessoas que tinham mais direito do que os outros. E quem é que tinha mais direito? Era aquele que era reconhecido como cidadão romano. Os judeus estavam espalhados por todo o Império. Os judeus tinham algumas obrigações, tinham alguns privilégios, mas se você tinha o título de cidadão romano, você tinha mais privilégios do que outros, você tinha mais direitos. Era como, sabe, isso que a gente ouve às vezes do passaporte diplomático, né? O passaporte diplomático tem essa liberdade de circulação. Então, o cidadão romano, ele podia circular por todo o Império. Se o cidadão romano fosse preso, tinha algumas leis que não se aplicavam a ele. Se o cidadão romano fosse preso, ele não podia ser chicoteado em público, por exemplo. A gente sabe que Paulo ele exigiu esse direito em algum momento, né? Depois que tinham flagelado ele em público, ele disse: olha, você sabia que não podia fazer isso comigo? Por quê? Porque eu sou cidadão romano. O homem deu um susto: você é cidadão romano? Sou. Eu comprei o título. Ele falou: eu sou cidadão romano, eu nasci com esse título. Né? Várias vezes Paulo usou esse recurso, ele era cidadão romano. Por que Paulo era cidadão romano? E veja, a gente vai juntando, né, montando o quebra-cabeça. A gente entende, Paulo disse isso também, que Paulo, ele tinha profissão, ele era fabricante de tendas. Lembra que ele falou que ele era fabricante de tendas? Então, o mais provável é que, porque era costume naquela época, os filhos aprenderem a profissão dos pais. É provável que o pai de Paulo fosse fabricante de tendas, tivesse ensinado o ofício para Paulo, e como o pai de Paulo teria construído tendas para o exército romano concedeu ao pai de Paulo o título de cidadão romano. Por isso que Paulo já nasceu com esse direito de cidadão romano. É uma hipótese. Então, há quem acredite que foi isso que aconteceu. O pai de Paulo, que morava em Tarso, e tinha lá, guardadas as devidas proporções, uma pequena empresa lá de fabricação de tendas, né? Tinha treinado seu filho, fez vários serviços para o Império Romano e recebeu o título de cidadão romano. Então, Paulo, ele transitava nesses dois mundos. Ele era um judeu, mas era alguém que conhecia muito da cultura dos romanos, né? Dos gregos, vivia numa grande cidade. E tudo isso lá na frente foi fundamental para o trabalho que Deus chamou o apóstolo Paulo para fazer. Só que aí, tem duas coisas que eu queria destacar para os irmãos. Como era a vida de Paulo, ou de Saulo, antes de se converter? E aí tem a questão, né? É Saulo ou é Paulo? Deus mudou o nome de Saulo ou não? Não, Deus não mudou o nome dele, né? E alguém diz, mas tem até um hino, né, que fala que Deus transformou. Sim, o hino fala que Deus transformou ele. Ele tinha um tipo de vida quando chamavam ele de Saulo, e depois quando ele passou a ser chamado de Paulo. Mas assim, é que na época tinha-se esse costume dos judeus. Os judeus, eles tinham o seu nome judaico, e às vezes tinham um segundo nome, que era um nome romano, ou um nome grego, um nome que era usado no Império. Então você tem, por exemplo, na Bíblia, João Marcos. Lembra o Marcos, que escreveu o Evangelho? Né, o nome dele era João Marcos, era um nome judaico e um nome grego. Né, e tem outros exemplos aí na Bíblia, de pessoas que tinham esses dois nomes. Era assim, entre os judeus, ele se apresentava como Saulo. Entre os gentios, ele usava o nome Paulo. Isso era muito comum. O que acontece é o seguinte, que antes da conversão, a Bíblia destaca o nome dele de Saulo.
e depois da conversão, ele passa a usar o nome Paulo, até porque o seu ministério foi entre os gentios, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que Paulo teve que abrir mão quando ele se converteu? Como era a vida dele antes? Vejamos, em termos da religião, Paulo ele estava sendo preparado para ser um dos melhores da sua época, não é? Ele estava em pé de igualdade com os principais rabinos da época. E em termos, assim, vamos dizer, profissionais, em termos familiares, Paulo ele estava com a vida feita. Porque se é verdade que o pai dele fabricava lá tendas, muito provavelmente Paulo foi treinado para dar sequência aos negócios do pai. Talvez a família lá do pai de Paulo tivesse aí vários escravos que trabalhavam para ele. Paulo aprendeu a fazer tenda, não é que ele precisava ir trabalhar na tenda, ele foi treinado para chefiar. Então Paulo ele estava assim, com a sua vida feita, tanto em termos religiosos, quanto em termos profissionais, em termos familiares. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, a primeira vez que aparece ele, quando é que é feita a primeira referência a ele? No martírio de Estevão. E a Bíblia diz que, fala, né, daquele comovente episódio, né, no martírio de Estevão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que quando foram apedrejar Estevão, num julgamento assim muito estranho, né, porque já decidiram e já foram apedrejando ele ali, não fizeram o que era praxe na época de levar o caso lá para os romanos, enfim. Bom, quando foram apedrejar Estevão, a Bíblia diz que depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E quando a gente lê esse versículo a primeira vez, diz, né, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Dá a impressão que as vestes de Estevão, não é? Pegaram as vestes de Estevão, iam apedrejar Estevão e depositaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Não é. De quem que são as vestes? É assim, uma coisa muito prática. Iam apedrejar a Saulo. Para você não, desculpa, não é isso que eu estou falando. Para alguém apedrejar outro, a pessoa precisava de desenvoltura. E eles tinham longas vestes. Então o que acontecia? No momento do apedrejamento, a pessoa que ia atacar a pedra tirava as suas vestes para ter mais desenvoltura, para pegar a pedra e jogar. Então as pessoas que foram escolhidas ou que iam apedrejar Estevão, eles tiraram as suas vestes e precisavam deixar as vestes com alguém. Com quem que deixaram as vestes? Com Saulo. É como se Saulo estivesse ali, vendo o que ia acontecer, e Saulo dissesse, não, tem que apedrejar mesmo. Pode ir lá jogar pedra, eu cuido da sua capa. E um deu a capa para Paulo, o outro deu a capa para ele, e ele ficou lá segurando, cuidando das vestes daqueles que foram apedrejar Estevão. E a Bíblia diz que ele concordou na sua morte. Interessante, né? Estevão morreu sem imaginar que um dos maiores evangelistas da história da igreja estava ali e que o seu martírio teria algum tipo de influência, né, sobre a conversão do apóstolo Paulo. Porque lá na frente ele fala alguma coisa sobre isso, né? Ele diz, eu estive lá no martírio de Estevão. Então ele esteve lá concordando. Essa é a primeira referência que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nessa época, eu já estou caminhando aqui para a lição 3, diz que ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Em Atos 9, diz que ele estava obstinado. Sabe o que é alguém obstinado? Respirava ameaças. Eu imagino assim, aquela respiração pesada dele, falando, eu tenho que acabar com essa seita. Esse era Saulo, empenhado em fazer o máximo possível para que o grupo de cristãos fosse exterminado. Não é? E é aí que ele aparece. E aí a gente entra na lição 3, que fala sobre a sua conversão. E a conversão de Saulo, irmãos, assim, foi maravilhosa. Os irmãos conhecem todo o que o texto diz lá em Atos 9. E eu sempre fiquei com uma coisa na cabeça na conversão de Saulo. Que é assim, eu não conheço ninguém que tenha tido uma conversão, um testemunho de conversão igual de Paulo. Você conhece alguém que, porque se Paulo chegasse aqui, a gente fosse entrevistar ele e dissesse, quem pregou o evangelho para você? O que ele ia responder? Jesus. Não, quem que Jesus usou para pregar o evangelho para você? Ele diria, não, foi o próprio Jesus que pregou o evangelho para mim. Você conhece alguém
que aceitou a Jesus, com o próprio Jesus aparecendo para ele, eu não conheço. E eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Por que que o próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco? E não apareceu para outros. Aí depois descobri que tem um outro na Bíblia que Jesus apareceu também. Depois a gente vai falar do outro caso. Mas nesse caso, por que que Jesus próprio apareceu para ele? E uma das coisas que a gente pode dizer para responder essa pergunta é o seguinte, irmãos. Paulo seria usado por Deus lá na frente para ser apóstolo. E dos requisitos para ser apóstolo era ter convivido com Jesus. Paulo não conviveu com Jesus. Então iriam acusar ele de dizer, você é apóstolo, Deus te comissionou para apóstolo, você nem viveu com Jesus, você não conviveu com Jesus. E aliás, não é que iam acusar ele disso, acusaram ele disso. Ele teve um problema lá na igreja de Corinto, e uma das coisas que falaram para ele é o seguinte, você não é apóstolo. Em primeiro lugar, porque você não conviveu com Jesus. Aí Paulo dizia, claro que sim. Quem pregou o evangelho para mim foi o próprio Jesus. E ele próprio diz, não foi em condições normais. Eu nasci como um abortivo, né? Ele usa essa expressão. Depois de todo mundo, Jesus apareceu para mim também. Se um dos requisitos era ter visto Cristo, Paulo viu a Cristo. E por isso que o seu apostolado estava garantido. Que coisa maravilhosa. Jesus apareceu para Paulo por conta daquilo que queria fazer com Paulo lá na frente, né? E assim, quando a gente vai estudar aquele texto, você vê, né? Que Jesus apareceu para Paulo, mas o resto da obra, ele colocou para Ananias. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Israel Januário falando disso. Que ele diz, né, Jesus estava diante de Paulo, por que ele próprio já não explicou para Paulo tudo o que tinha que fazer? Mas aí Jesus disse, vai até a rua direita, e lá te será dito o que tem que fazer. Você fala, por que Jesus já não falou tudo? Porque Jesus tem prazer em usar a sua igreja. Tinha um discípulo chamado Ananias, que daria continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Que é o que a gente faz, né, irmãos? Todos nós aqui damos continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Aleluia. Mas voltando aqui, né, só para matar a curiosidade dos irmãos, né, quem foi o outro que apareceu? Eu tenho outro personagem na Bíblia que Jesus apareceu para ele, que foi Tiago, irmão do Senhor. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para Tiago. E como que foi esse encontro? A Bíblia não conta para nós. Mas depois da ressurreição, Jesus apareceu para Tiago, que foi quem escreveu a epístola, né, de Tiago. Né? Ele teve um encontro, porque quando esse tinha convivido com Jesus, ele era irmão de Jesus, mas quando ele convivia com Jesus, ele não acreditou em Jesus. Ele desdenhou de Jesus, está lá em João 7. Mas depois da ressurreição, Jesus teve um encontro onde ele apareceu ressuscitado para Tiago. A gente não sabe como foi esse encontro, mas a gente sabe que esse encontro existiu. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15 que Jesus teve um encontro com Tiago. Quando estivermos lá no céu, a gente pergunta como é que foi para o irmão Tiago. Mas veja, por conta disso, e Tiago se tornou a principal liderança da igreja de Jerusalém. Então essas experiências que eles tiveram com Cristo, os credenciaram, né, para exercer o apostolado. E veja só que coisa interessante, né? Como que foi essa conversão de Saulo. Tudo que tinha Saulo. E a primeira coisa que aconteceu na conversão, ele teve que ir lá, e ele teve que depender, literalmente, ele teve que depender de um dos irmãos, aos quais, nos versículos anteriores, ele estava morrendo de raiva. Ele não queria exterminar todo mundo, pois Deus fez com que a conversão dele fosse tão maravilhosa, né, que ao mesmo tempo que a conversão é marcada por dois elementos. A conversão sempre acontece quando tem algo que é muito glorioso, mas ao mesmo tempo que mostra a nossa pequenez, a nossa insignificância. Porque ao mesmo tempo que Paulo viu a glória de Jesus aparecendo para ele, Paulo ficou cego. Paulo percebeu que não era nada. E a conversão sempre acontece isso, a gente percebe a glória de Deus e a nossa insignificância ao mesmo tempo. Paulo ficou cego e ele teve que depender de um dos irmãos que estava no plano dele perseguir os irmãos. E foi o irmão que entrou lá e foi orar por ele. E é maravilhoso, né? Quando a igreja atua sob a direção do Espírito Santo.
Porque quando Ananias chegou para Paulo, qual foi a primeira coisa que ele falou para Paulo? Irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho, me mandou aqui para que eu orasse para você torne a ver e para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele aprendeu de perseguidor, virou irmão de Ananias, que orou por ele, e ele recuperou a visão. Mas a partir daí, o que Paulo perdeu, irmãos? Veja, Paulo perdeu todo o prestígio que ele tinha no judaísmo. Porque os mesmos círculos que admiravam ele, e falavam, Saulo é top. Saulo vai ser um dos principais rabinos. As mesmas pessoas que disseram para ele, e diziam isso para ele, agora falam, não, agora Saulo se debandou para o lado dos cristãos. Saulo passou a ser perseguido por aqueles que antes o admiravam. De tal forma que a Bíblia diz que ele teve, imagina essa situação, ele teve que sair fugido da cidade dentro de um cesto. Já pensou passar numa situação como essa? Querem te matar, e aí fazem você passar por cima do muro dentro de um cesto. O fariseu que estava com a sua vida feita lá atrás, olha até que ponto ele chegou. Ele perdeu todo o prestígio que ele tinha entre as sinagogas. Ele perdeu tudo por amor a Cristo. E profissionalmente também, Paulo teve que abrir mão de muita coisa. Lembra que eu falei que ele tinha sido treinado para dar sequência aos negócios do pai? Só que para dar sequência aos negócios do pai, ele teria que viver em Tarso, na sua cidade de origem. Mas Deus chamou ele para ser um missionário. E como é que ele ia cuidar dos negócios do pai, se Deus chamou ele para ir de cidade em cidade pregando o evangelho? Como é que Paulo ia se sustentar? Talvez lá em Tarso ele teria uma oficina com vários escravos, com muita gente trabalhando para ele. Ele teve que abrir mão de tudo isso para cumprir o ministério que Deus deu para ele. E é por isso que Paulo diz que ele trabalhava noite e dia. Quando ele fala isso, é literalmente. Porque Paulo ele podia se sustentar. E naquela época, Paulo precisava se sustentar. E naquela época tinha-se esse hábito. Os mestres, eles poderiam exigir pelos seus serviços. Ele poderia ir na igreja e dizer, olha, eu sou um mestre para vocês, e eu quero que vocês me sustentem. Eu quero que vocês mantenham o meu salário, para que eu possa pregar o evangelho para vocês. E Paulo até faz essa discussão em uma das cartas, que ele diz que se ele tivesse feito isso, ele não teria feito errado. Mas ele abriu mão de fazer essas coisas, para que ninguém dissesse que ele estava enriquecendo às custas da igreja. Que coisa interessante. E sem fazer isso, a igreja de Corinto o acusou. Uma das coisas que a igreja de Corinto, que um grupinho lá da igreja de Corinto acusou, é que Paulo queria se beneficiar da igreja, e Paulo diz, olha, eu nunca exigi um centavo de vocês. Imagina se eu tivesse exigido, não teria errado. Mas nunca exigi para não ser pesado a ninguém. Paulo fez uma opção de trabalhar com as próprias mãos, para que não existisse nenhum tipo de disse-me-disse, de qualquer coisa contra ele. Então, como era a vida de Paulo fabricando tendas? Ele chegava numa cidade onde ele se instalava, e lá ele ia fabricar tendas. Quando surgia um tempo, Paulo ia lá e escrevia as cartas lá para as igrejas. Ia para outra cidade. Ele não tinha clientela fixa. Imagina a dificuldade que Paulo passava, né? E aí a gente vai vendo a vida pessoal de Paulo, né? Paulo, ele teve, provavelmente, ele adquiriu ao decorrer da vida um problema de visão, porque ele escreve lá aos Gálatas, com grandes letras vos escrevi, e aí quem entenda que isso é literal. Paulo chegou em algum momento que ele estava com um problema na visão, ele não tinha óculos, né? Então ele escrevia com grandes letras lá. E ele diz ainda para os Gálatas, eu sei que vocês, se pudessem, arrancariam os olhos e dariam para mim. Paulo, em algum momento, desenvolveu alguma doença na vista, né? Era a dificuldade que ele tinha ali. Teve uma das viagens que ele ficou doente no meio do caminho, ele teve que parar numa cidade, ficar ali alguns dias. Então, veja, Paulo desenvolveu isso,
E Paulo trabalhava noite e dia, e ele escreve isso, inclusive lá aos Coríntios, né? Ele fala das vigílias, dos dias em que ele tinha tantas atividades para fazer, e ao mesmo tempo que tinha que dar conta daquilo que estava acontecendo nas igrejas do Senhor. Até aqui uma curiosidade, irmãos, né? Às vezes a gente está lendo alguns escritos de Paulo, e parece que às vezes Paulo, ele muda de assunto assim muito rápido, né? Você está lendo um assunto no versículo de baixo, parece que ele vai para outro assunto, assim, abrupto. E por quê? Então acredita-se que era isso que acontecia. Paulo tinha lá entre uma tenda e outra, ele tinha um tempinho que ele escrevia um pouco, ou ditava, né, para um dos seus secretários lá para anotar, e aí tinha que ir lá fazer outra atividade. Depois, no outro dia, ele voltava a escrever, aí já estava em outro raciocínio, né? Aí dava continuidade na carta. Era no meio dessas atividades todas que Paulo estava pregando o Evangelho, né? E veja que coisa, né? Às vezes a gente reclama da nossa correria toda que tinha. Eu queria ser igual os irmãos lá na igreja primitiva, que tinha todo o tempo livre. Paulo não tinha todo o tempo livre, não. Estava na correria de uma coisa, estava na correria de outra. E no meio disso tudo, preocupadíssimo com as igrejas, com aquilo que as igrejas estavam passando. E que tem, inclusive, a ver, irmãos, com a lição de hoje, né? Quer dizer, Paulo ele não sentou para escrever um livro de teologia. Não, os problemas iam surgindo na igreja e Paulo ia escrevendo as cartas, iam mandando as cartas. Teve igrejas que surgiam muitos problemas, como a igreja de Corinto. Paulo teve que escrever 2 cartas, mas outras 2 que não estão na Bíblia. E teve igrejas onde não precisou escrever nenhuma carta. Não tem nenhuma carta de Paulo à igreja de Bereia, por exemplo. Diz que os irmãos lá de Bereia, o pessoal da sinagoga, comparava tudo lá. Aparentemente não teve nenhum problema, mas teve igrejas que surgiram problemas e Paulo teve que escrever. E no meio desses escritos, e é isso que é impressionante no apóstolo Paulo, porque para Paulo ele ia escrever, acho que despretensiosamente. E aí Paulo ia falando de uma coisa, e parece que quando ele estava escrevendo, ele lembrava de uma coisa maravilhosa que Deus tinha mostrado para ele, e ele começa a falar daquela coisa maravilhosa, e Paulo vai a fundo, e fala sobre tudo aquilo, e depois ele volta lá no problema que ele tinha se disposto a resolver. Já conversou com alguém assim, né? Você está às vezes num bate-papo assim, despretensioso, mas aí a pessoa é tão usada por Deus que ela começa a falar coisas profundas, profundíssimas. Assim era o apóstolo Paulo. Nessas cartas que ele escrevia para resolver o problema das igrejas, surgiam assim coisas profundas que Deus havia revelado para ele e ele transmitia às igrejas. Então eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar para os irmãos tudo aquilo que o apóstolo Paulo perdeu por amor a Cristo. Perdeu a posição que ele tinha no judaísmo, perdeu a carreira que ele tinha profissional, familiar. Tudo isso ele teve que abrir mão para poder executar o ministério, o chamado que Deus havia dado para ele. Bom, prosseguindo um pouquinho mais aí na história do apóstolo Paulo, então ele teve que abrir mão disso tudo e trabalhou intensamente durante toda a sua vida. E aí, quando a gente vai lendo com atenção o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe uma coisa. Paulo ele se converteu lá em Atos capítulo 9. E às vezes a gente acha que ele se converteu e no outro dia ele já estava lá, né? Na obra missionária, já estava saindo lá pelas igrejas, pregando. Mas Paulo, mesmo sendo quem ele era, mesmo tendo o conhecimento que ele tinha, ele passou por um processo muito longo de preparação da parte de Deus para poder exercer o ministério que Deus tinha dado para ele. Entre a conversão de Paulo, que deve ter acontecido quando ele tinha aí por volta dos seus 28 anos de idade, 28 anos é muito provavelmente a idade que Paulo tinha quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, até Paulo começar lá o seu ministério missionário, foram pelo menos 13 anos. E nesses 13 anos aconteceram muitas coisas. Ele foi lá para o deserto da Arábia, ficou lá 13 anos, ficou lá 3 anos, colocando em ordem tudo o que estava na cabeça dele. E aí Jesus revelou algumas coisas para ele.
Por exemplo, a ceia, né, o texto da ceia diz que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu isso do Senhor, o Senhor explicou para ele em algum momento. Paulo foi lá no deserto da Arábia, onde ele teve que reorganizar todos os seus pensamentos. Ele foi a primeira vez lá para a igreja de Jerusalém. E parece que quando ele foi para a igreja de Jerusalém a primeira vez, não causou muito impacto a ida dele lá. E aí Paulo voltou para Tarso. E aí diz que foi uma época em que as igrejas tiveram paz, né? Então, Paulo ele ficou por vários tempos, ele era o perseguidor, no começo ficou aquele comentário todo, o perseguidor se converteu, mas ele ficou um monte de tempo, sem ser comentado, servindo ao Senhor lá na sua cidade, né? Aprendendo bastante. Mas aí, a Bíblia fala de um outro personagem do Novo Testamento, que é o irmão Barnabé. Barnabé foi um dos que no começo, né, do ministério do Paulo, foi quem deu crédito para o apóstolo Paulo. E isso até é uma coisa que eu queria frisar. Não, deixa para eu falar isso daqui a pouco. Primeiro vamos falar de Barnabé, senão eu vou para outro assunto e acabo não concluindo esse aqui. Mas Barnabé foi um que, num momento em que muitos desacreditavam da conversão dele, Barnabé foi alguém que acreditou que Paulo de fato era convertido, Paulo era um dos nossos. Mas aí passou-se o tempo, e aí depois de muito tempo, de vários anos, surgiu, veja como que Deus trabalha, surgiu uma situação numa igreja, que não tinha destaque lá no começo, mas que começou a crescer e começou a se desenvolver de uma forma muito surpreendente, que era a igreja de Antioquia. E a Bíblia fala de algumas situações que aconteceram lá em Antioquia, e foi a hora que Barnabé lembrou-se de Paulo. Diz, Paulo é o obreiro com perfil exato para vir aqui para Antioquia. E trouxe ele para Antioquia. E olha o que aconteceu em Antioquia. Antioquia tem um versículo assim que é fundamental para nós. Atos capítulo 13, versículo 1. Se os irmãos puderem acompanhar, Atos capítulo 13, versículo 1, fala para nós algo que aconteceu na igreja de Antioquia e que nos ajuda a entender, inclusive, o ministério do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim, isso depois que Paulo tinha vindo, né, para Antioquia por meio de Barnabé. Barnabé trouxe Paulo para congregar em Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Esse versículo tem alguns detalhes assim, irmãos, muito interessantes. Quem é que congregava em Antioquia? A gente descobre que a igreja de Antioquia é uma igreja formada por gente de diferentes tipos. Porque o texto diz aqui que em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era judeu. Tinha judeu congregando em Antioquia. Mas diz lá que também tinha um Simeão, chamado Níger. Olha a ideia aqui do nome hebraico e do nome romano, ou nome grego, né? Simeão era o nome dele hebraico, e ele era chamado Níger. Lúcio Cirineu. Cirene era uma cidade do norte da África. Então, na igreja de Antioquia tinha judeu, na igreja de Antioquia tinha africano, e diz aqui que tinha Manaém, que fora criado com Herodes. Na igreja de Antioquia tinha um irmão que congregava, que era da alta cúpula. Tinha sido criado com a família de Herodes. E disse que também, o Herodes, o tetrarca, e Saulo. Na igreja de Antioquia congregava gente de todo tipo, de diferentes raças ou de diferentes grupos étnicos, e de diferentes posições sociais. Tinha gente que era da alta sociedade, tinha gente que não era, e todo mundo congregava aqui. E você percebe que nesse momento Paulo não tinha muito destaque, né? Porque dão a lista toda e dão um qualificativo, né, para cada um, e Paulo é o último da lista, né? Fala, e Saulo? De Saulo não se fala muito. Mas todo mundo congregava ali. Veja onde Deus mandou Paulo para ser preparado para o ministério. Lembra que eu disse lá no começo? Que Paulo ele foi usado por Deus para fazer essa transição, não é, do evangelho entre judeus e gentios. Onde é que Paulo foi treinado para isso? Na igreja de Antioquia, onde tinha judeus e gentios convivendo juntos.
É como se Deus levasse Paulo para Antioquia e dissesse: aqui em Antioquia, Paulo, você vai ver um modelo daquilo que eu quero fazer em outros lugares. Aqui tem judeu, aqui tem gentil, aqui tem rico, aqui quem tem pobre, todo mundo convivendo, e você está aqui no meio. Paulo entendia como isso funcionava na prática de uma igreja. Então, lá na frente, quando ele escreveu aos Efésios, dizendo que não tinha mais um muro entre judeus e gentios, ele sabia do que estava falando e já tinha experimentado isso na prática lá da igreja de Antioquia. O lugar onde nós crescemos faz às vezes parte dessa preparação que Deus está nos fazendo, como fez aqui para o apóstolo Paulo. E foi a partir de Antioquia, 13 anos depois da conversão de Paulo, que a Bíblia diz aqui no texto, no versículo 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E aqui começa o ministério de Paulo, quando Paulo provavelmente tinha aqui os seus 41 anos de idade, e ele vai até seus 66 anos talvez, que foi quando ele morreu, e fez todas as viagens missionárias, escreveu todas as cartas que estão aqui no Novo Testamento, e algumas que também não estão no Novo Testamento, começou a partir daqui. Mas teve um longo período de preparação, e é interessante, irmãos, como que Deus preparou Saulo. Preparou Saulo no ambiente em que ele começou a exercer o seu ministério. Preparou ele espiritualmente, porque a Bíblia diz que Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu. E Paulo não era daquele que foi arrebatado ao terceiro céu e colocava essa informação no banner toda vez que ele ia pregar, né? Paulo, o homem que foi ao terceiro céu. Não. Paulo, ele conta que foi ao terceiro céu 14 anos depois. Parece que pouquíssima gente, ou talvez ninguém soubesse disso. 14 anos ele deixa escapar essa informação quando vai falar para os coríntios. E lá no começo, inclusive, ele nem revela que era ele. E aí no meio do texto ele diz que foi ele, que foi arrebatado até o terceiro céu, que Deus permitiu, né, que fosse colocado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Porque essas duas coisas estavam presentes na vida do apóstolo Paulo constantemente. A glória e o reconhecimento da glória do Senhor, junto com o reconhecimento da nossa insignificância. Isso deve acontecer constantemente conosco todo dia, irmãos. A gente tem que reconhecer o quanto o nosso Senhor é glorioso, ao mesmo tempo que nós somos insignificantes. Quando Paulo achava que era alguma coisa, ele lembrava do espinho na carne, e ele lembrava que ele era pó e dependia da graça do Senhor. Aleluia. Bom, irmãos, caminhando aqui já para o final, eu queria só falar um pouquinho sobre o tema que seria a aula de hoje. Paulo e o seu amor pela igreja. E o texto aqui que foi escolhido, né, para a lição, Paulo e seu amor pela igreja, é o texto que fala sobre a atuação de Paulo entre os irmãos de Tessalônica. E eu acho que falar um pouquinho de Tessalônica nos ajuda a entender como era o ministério, né, de Paulo. Na igreja de Tessalônica, irmãos, foi uma igreja, se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, quando fala da fundação da igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica foi fundada assim num movimento muito conturbado. Muito conturbado. Conturbado ao ponto dos irmãos estarem fazendo os cultos na casa do irmão Jason, está lá em Atos dos Apóstolos, e o pessoal do lado de fora arrombando a porta, querendo entrar. Prenderam inclusive lá o dono da casa, queriam prender Paulo. Paulo teve que sair fugido de lá, e foi para outra cidade. Quando ele chegou na outra cidade, o pessoal que queria prender ele em Tessalônica, achou ele na outra cidade, e aí ele teve que fugir lá para Atenas, foi lá para Atenas, depois foi para Corinto, onde fundou a igreja de Corinto. Então, lá em Tessalônica, foi um período assim de muito conturbado para o apóstolo Paulo. E Paulo ficou lá em Tessalônica, talvez, por volta só de 2 meses. E assim, os 2 meses que Paulo pregou em Tessalônica foram meses conturbados, onde parece que não dava nem tempo dele parar e explicar assim mais detidamente as coisas para os irmãos de Tessalônica, porque tinha perseguição e gente arrombando a porta e tal. Paulo ficou só 2 meses, e nesses 2 meses ele falou para os irmãos: Jesus vai voltar, fiquem tranquilos, porque essa perseguição vai acabar, Jesus vai voltar.
Mas não deu tempo dele explicar direitinho os detalhes de como seria o retorno de Jesus, né? E depois que ele saiu de lá, ele ficou sabendo que os irmãos tinham dúvida sobre o retorno de Jesus. E aí ele explicou isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Uma igreja que ele ficou pouco tempo, e ele precisou, foi um adendo da mensagem do apóstolo Paulo, né? E depois que ele mandou essa sua primeira carta, parece que ainda restaram algumas dúvidas. E aí ele teve que escrever 2 Tessalonicenses. E aí eu queria falar isso para os irmãos. O cuidado que o apóstolo Paulo tinha, em meio dessa correria toda que ele vivia, com aquilo que acontecia nas igrejas. E a gente percebe que Paulo, que a gente tanto elogia, que a gente tem um trimestre dedicado ao estudo sobre o seu ministério, Paulo não foi bem compreendido em todos os lugares onde ele passou. Em Corinto tinha um grupo, ou melhor, tinha mais do que um grupo, que se voltou contra o apóstolo Paulo. Teve uma discussão pública, inclusive, envolvendo Paulo lá na igreja de Corinto, não é? E aí Paulo ele diz isso em uma das suas cartas, com o cuidado que ele tinha com todas as igrejas. Em algumas igrejas a situação era mais complicada, em outras não, e Paulo tinha que lidar com isso. E como que Paulo lidava com isso? E aí eu gostaria de terminar dizendo isso. O amor que ele tinha para com as igrejas. Como ele dizia que sofria dores de parto, né, por conta do cuidado com as igrejas. E uma outra coisa, que às vezes a gente nem sempre destaca no ministério de Paulo, que eu acho que é fundamental. Paulo não trabalhava sozinho. Se você ler a carta de Paulo, as cartas de Paulo, você vai ver que na maioria delas, sempre termina com Paulo citando os irmãos que ajudavam ele. Leia Romanos 16. Paulo diz, e Roma foi a igreja que Paulo não visitou presencialmente, mas conhecia todo mundo da igreja. E ele faz uma lista agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos que tinham lá na cidade de Roma. Você vai ler lá Colosso, tem os irmãos lá em Colosso que ajudavam Paulo. O ministério de Paulo não acontecia sozinho. Tinha muita gente que fazia parte da equipe de Paulo. Isso é algo que a gente precisa aprender, tanto homens quanto mulheres. Que ninguém, por mais extraordinário que seja, por mais usado por Deus que seja, ninguém consegue desenvolver o seu ministério sozinho. Todo mundo precisa de alguém que dê apoio, de alguém que dê suporte e de que alguém que trabalhe junto. E Paulo, mesmo sendo quem era, e mesmo tendo consciência de quem era, reconhecia em todo tempo todos os irmãos que estavam ali batalhando com ele. Alguns abandonaram ele no meio do caminho, abandonaram, mas outros permaneceram até o fim. E Paulo sempre reconheceu isso. Então Paulo tinha uma equipe maravilhosa. Bom, irmãos, eu termino por aqui. Esses foram os pontos que eu queria trazer aqui para os irmãos. E o nosso desejo, enquanto professores da escola dominical, é que a vida do apóstolo Paulo possa nos inspirar a nós desenvolvermos o nosso ministério, entendendo que o apóstolo Paulo ele não era alguém perfeito, e é que não deu tempo da gente falar, mas Paulo teve alguns equívocos no seu ministério, Paulo teve algumas frustrações no seu ministério, Paulo teve algumas decisões erradas que ele tomou no seu ministério, mas isso não invalidou toda a obra que o Espírito Santo desenvolveu dentro dele. Deus deu uma missão para Paulo, e eu creio que Deus deu para cada um de nós a sua própria missão, os seus próprios desafios, e que a gente possa se inspirar no exemplo do apóstolo Paulo, de outros personagens, que mesmo na sua insignificância, que eles entendiam que eram pó, mas se deixaram ser usados pelo Espírito Santo, e a obra que foi feita foi por causa do Espírito Santo atuando através da vida deles. A obra foi feita por conta do Espírito Santo atuando na vida do apóstolo Paulo. E queira Deus que esta mesma obra possa acontecer na vida de cada um de nós, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado.